Há um tempinho atrás, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, como é de praxe, eu acabo sempre abrindo toda semana. E vieram diversas perguntas, e uma pergunta me chamou muita atenção, porque ela estava falando sobre escalabilidade, que uma aplicação, alguém afirmou para um dos seguidores meus lá, de que uma aplicação Flutter ela não é escalável, que por isso que o nativo é muito melhor. Isso me levantou um alerta aí, que provavelmente muita gente não sabe o que é ser uma aplicação escalável. Porque ser uma aplicação escalável ela tem diversos fatores. Essa palavra escalabilidade, ela tem tem que ter um conhecimento um pouco mais elaborado para você dizer que uma aplicação é escalável ou não é escalável. Tem algumas nuances dentro dessa estrutura. E isso me chamou muita atenção. Pensando nisso, eu fiz uma palestra lá para dentro dos alunos da Academia do Flutter sobre essa parte de escalabilidade. Se uma aplicação Flutter pode ser escalável, o que é escalar uma aplicação, ser escalável, etc. E eu resolvi abrir aqui para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser 100% focado nessa questão que eu vou trazer essa palestra que eu fiz lá para dentro da Academia do Flutter. Então, bom conteúdo aí para você. Fala, Dev! Bora entender agora o que seria ser escalabilidade, o que é escalar uma aplicação Flutter. É importante você entender, tem muita gente que acaba falando só, porque X não é... Eu abri uma caixinha de perguntas, uma pergunta que veio foi logo de cara que alguém falou que uma aplicação nativa é mais fácil de escalar do que uma aplicação Flutter, mas... O que é escalar? Será que a pessoa sabe o que ela está falando? Com certeza não, porque não tem nada a ver uma aplicação Android nativa ser mais fácil do que escalar do que Flutter. Já te adianto que isso aí está falando uma besteira. Mas existem pessoas que falam isso só para às vezes parecer que está entendendo ou está, vamos dizer assim, falando algo difícil para se mostrar inteligente às vezes, sabe? Mas é muito importante a gente conhecer quando a gente quer falar de escalabilidade, o que é, qual é o conceito e como isso pode se aplicar a qualquer tipo de aplicação ou se não pode se aplicar a qualquer tipo de aplicação. São pontos importantes. Então, bora lá entender? Bora lá entender, então. Escalabilidade em aplicações Flutter. Bora lá para a nossa apresentação, tá? Vamos primeiro começar com o que é escalabilidade, né? O que é escalar uma aplicação? Escalabilidade em sistemas refere-se à capacidade do sistema de aumentar a capacidade de processamento, armazenamento e desempenho para lidar com o aumento da demanda, carga de trabalho. É uma característica desejável em sistemas que precisam lidar com grande número de usuários, volume de dados crescente ou requisitos de processamento intenso. Quando a gente já fala isso, você vê alguma coisa aqui voltado para o Flutter? Se a gente for no que é, no glossário aqui, no que é a palavra escalabilidade, isso não se aplica a uma aplicação Flutter mobile. Por quê? Porque o mobile, vamos dizer assim, a aplicação Flutter está rodando em um computador. Quando você fala que aumentar a capacidade de processamento, eu vou colocar um celular do lado do outro e conectar ele via Bluetooth para dividir o processamento? Não tem como. Quando a gente fala de aumentar a capacidade de processamento, eu vou mandar o usuário comprar um outro celular porque o celular dele não tem capacidade de processamento suficiente para rodar meu aplicativo? Não existe isso, tá? Então, você já entendeu que escalabilidade ela tá voltada para processamento, para aguentar grandes cargas de trabalho, grandes demandas e grandes processamentos, né? E aí a gente entende que a escalabilidade, ela serve você colocar mais máquina no servidor, você tratar melhor os seus dados, né? Ou aumentar a quantidade de requisições, processamentos assíncronos que você faz para aumentar a quantidade de processamento, né? Porque você está com uma carga gigantesca de processamento. Esse tipo de coisa seria escalar uma aplicação, tá? Mas e no Flutter? No contexto puro, não é possível escalar uma aplicação, como eu acabei de falar aqui para vocês. Não é possível escalar uma aplicação. Não posso colocar um outro celular do usuário aqui do lado para minha aplicação rodar mais rápido, certo? Uma vez que a aplicação móvel é projetada para rodar exclusivamente no dispositivo do usuário. Portanto, não há uma forma de expandir a aplicação instalada no dispositivo do usuário. Então, quando a gente diz escalar uma aplicação mobile, a gente não está falando uma coisa
muito no contexto da palavra escalabilidade, de escalar mesmo de verdade, colocar mais processamento, mais máquina, mais processador ou qualquer coisa nesse sentido. Nós, falando do Flutter Mobile, né? Quando a gente fala do Flutter Web, nem no Flutter Web a gente tem, porque o Flutter Web é um SPA. Então, na verdade, você estaria aumentando a quantidade de processamento para o carregamento da sua página. Então, teria até a possibilidade no Flutter Web você colocar mais máquinas do NGIX, do Apache ou alguma coisa assim, para ter o primeiro acesso, né? Quando o usuário digitar lá o academiadoflutter.com.br, ele conseguir carregar mais rápido, porque a demanda no processador lá do servidor está menor. Mas para o Flutter Mobile, isso não vai se aplicar, tá bom? Mas então, uma aplicação Flutter não é escalável? Será? No contexto da palavra, a resposta é não. Não é escalável, tá? No contexto, naquele glossário que a gente colocou lá, tá? Mas nem tudo está perdido. Como podemos escalar uma aplicação mobile, tá? Nós podemos escalar ela escalando o contexto em volta dela, o ecossistema dela. Uma aplicação mobile, ela não é nada sem um back-end. Ela não é nada sem algumas coisas que estão em volta dela. Então, se o seu back-end está respondendo lentamente, quando você bate nele, você está com um problema que vai dar a impressão que é dentro do aparelho, dentro do seu aplicativo. Mas o problema está lá no seu servidor, lá dentro do seu back-end. Então, você pode escalar uma aplicação mobile com a escalabilidade do seu back-end, fazendo o seu back-end dividir o processamento, né, das requisições, fazendo com que ele aumente a resposta e responda cada vez mais rápido para o usuário que está chamando, que no caso é o seu aplicativo Flutter, Android nativo, Ionic, deixa para lá, e React, qualquer coisa. Tá? Quando a gente está falando de mobile, a gente está no aparelho, a gente tem que falar que ele tem que responder mais rápido. Tá? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você diminuir o tamanho dos payloads de acesso ao seu back-end. Por quê? Porque um payload gigantesco, aquele JSON maravilhoso com todas aquelas 1 milhão de informações que você manda para dentro da aplicação mobile e que você usa somente 10% dela, é um erro constante que acontece. Por quê? Porque esse payload gigantesco que vai aparecer só 4, 5 itens na tela, ele faz com que venha um arquivo de 1 megabyte de JSON, por exemplo. Então, se o usuário está numa conexão 3G, 2G, que é conexão ruim e tudo mais, isso vai demorar mais para carregar, baixar, vamos dizer assim, fazer o download desse JSON para dentro do aparelho. Porque sim, ele faz esse download, ele pega esse texto e tem que baixar ele, tem que fazer a leitura dele. E quando a gente fala de acessos, internet, processamento no celular, são coisas muito pesadas, são coisas que demandam muito processamento para o celular. Então, isso pode ser uma possibilidade de você escalar uma aplicação, fazendo com que você responda diretamente somente com aquilo que a tela precisa naquele momento, diminuindo a quantidade de dados e aumentando a velocidade de resposta do seu back-end, tá? Otimização de desempenho. Isso sim pode ser uma escalabilidade, você otimizar a sua aplicação em algum processo que está com 5, 6 loopings, num algoritmo de ou n ao quadrado, ou n ao quadrado, você tentar diminuir para ele de um algoritmo de O de n, alguma coisa nessa linha, tá? Que isso é relacionado à análise de algoritmos, né? Análise de processamento. Se você não sabe nem o que é isso, dá uma pesquisada sobre análise de algoritmo, quando um algoritmo é O de n ou é O ao quadrado e assim por diante, tá? Então, você diminuir um algoritmo de O de n, que é um algoritmo muito lento, para um de O ao quadrado, já é muito mais interessante. Então, essas otimizações de desempenho pode considerar sendo uma escalar uma aplicação, tá bom? E o uso de serviços da nuvem. Se você faz alguns processamentos muito pesados dentro do aparelho, como por exemplo, você faz a leitura de uma imagem, você tira uma foto de uma imagem, faz o processamento dela diretamente no celular, isso pode demandar um processamento muito mais pesado no seu aparelho. Isso você pode trocar, por exemplo, para
um processamento em uma máquina externa. Você envia esse arquivo para um processador, um cara como o tal Imaginary que eu uso na minha empresa, por exemplo. Você faz o post dessa aplicação para lá, dessa imagem para lá, e resgata uma imagem muito menor, já compactada, já cortada, ou alguma coisa que você precisa, tirando aquele processamento do celular. Isso vai depender se a sua aplicação precisa rodar em aparelhos mais fraquinhos, mais baratos, por exemplo, principalmente no nível de Android. Quando você está falando de iOS, a gente não tem tanta essa preocupação, tá bom? Mas, espera. Temos um pouquinho mais. Existe um contexto que pode-se falar que a escalabilidade, que falar de escalabilidade em aplicações mobile. Sim, existe um contexto e é isso que você precisa entender. Essa é a parte que você precisa entender para ver se a pessoa, quando você estiver conversando, quando ela fala que precisa escalar a aplicação, se ele está falando no escalar a aplicação no contexto de servidores, aumentar o processamento dela, ou se ela está falando nesse contexto que a gente vai falar aqui agora. Que será? Será? O termo escalabilidade ainda pode ser relevante no desenvolvimento de aplicativos móvel, utilizando Flutter ou qualquer outra tecnologia, tá? Embora o aplicativo seja instalado no dispositivo móvel, existem aspectos que a escalabilidade pode ser considerada. Tá? E a gente vai falar desses aspectos agora. Anota aí, já deixa anotado. Escalabilidade de código, escalabilidade de arquitetura e escalabilidade de infraestrutura. Vamos detalhar cada uma delas? Vamos lá. Escalabilidade de código. Ao desenvolver um aplicativo Flutter, é importante escrever código modular e organizado, que possa ser facilmente mantido e expandido à medida que o aplicativo cresce. Isso permite adicionar novos recursos, corrigir bugs e fazer melhorias de forma escalável, simples e fácil, sem muita frescura ou problema. Então, quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando aqui de três fatores. Tá? De uma aplicação, que aí pode se aplicar a qualquer aplicação, não só Flutter, mas no mobile principalmente, porque a gente está falando de devices físicos, né? A gente está falando disso. A gente está falando de você construir um código que seja fácil de manutenabilidade, que falam, né? Que seja de fácil manutenção, que seja de fácil expansão, que você consiga colocar novas features, tirar features, fazer diversas coisas sem quebrar o sistema como um todo. Isso são boas práticas de desenvolvimento, tudo bem, mas na hora que a gente fala de escalabilidade, a gente quer escalar, a gente quer aumentar. Se a gente quer aumentar a quantidade de código lá dentro, aumentar a quantidade de features que existem lá dentro, nós podemos dizer que a gente está querendo escalar a nossa aplicação, tá? Fica estranho você falar escalabilidade, né? Vou escalar uma aplicação, ela precisa ser escalável. Toda aplicação precisa ser escalável. Ninguém faz uma aplicação com um código ruim que ninguém quer mais alterar. Ninguém faz uma aplicação onde que vai durar 2, 3 dias. O cara vai querer ganhar dinheiro por muito tempo com essa aplicação. Né? A empresa faz aplicações não para ficar alterando toda hora ou ficar refazendo. A empresa faz, espera que tenha o mínimo de problema possível e que ele possa vir com alterações do dia para a noite e você conseguir fazer. Então, quando a gente fala que uma aplicação precisa ser escalável, a gente está falando de escalabilidade de código, ela precisa ser de fácil manutenção e de fácil forma de solucionar problemas, né? Bugs, corrigir bugs de uma forma fácil e sempre com uma equipe reduzida. Esse é o mundo perfeito para as empresas, né? Mas é isso que a gente está falando. Então, a escalabilidade de código é o primeiro fator que você pode falar que uma aplicação é escalável. Quando falando isso, você já responde aquela pergunta lá de o Android é muito mais fácil de escalar do que a aplicação Flutter. Mentira, é muito mais fácil você fazer uma aplicação em Flutter, se ela for bem feita, você consegue fazer manutenção nela, estender ela e fazer diversas coisas muito mais fácil do que uma aplicação nativa, tá? Escalabilidade de arquitetura, a escolha de uma arquitetura adequada para seu projeto, separando as responsabilidades de cada camada. Você lembra que eu falo que a arquitetura perfeita é aquela que tem as camadas as responsabilidades delas bem definidas? Então, é exatamente isso que a gente está falando de escalabilidade de arquitetura. Interface de usuário, lógica de negócio e acesso a dados. E de forma explícita. Então é explícito que aquela camada serve para aquilo, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Isso facilita a adição de novos recursos e manutenção de código à medida que o aplicativo cresce. Então você tendo um código com um cuidado você cuidando bem dele, cuidando bem da sua arquitetura, você está dizendo que ela é uma aplicação escalável. A organização e padronização do código são fundamentais. Um código bem estruturado e padronizado pode poupar preciosas horas de trabalho. E é verdade.
Um código bagunçado, na hora que você precisa corrigir um problema 10 horas da noite, 2 horas da manhã que te ligam que tá vendendo errado ou qualquer coisa que você tá fazendo, um código totalmente desorganizado que você não sabe nem da onde começa nem na onde termina, faz com que você perca muitas e muitas horas de trabalho. Eu já perdi muitas horas, já passei noites e noites em empresas por conta de aplicações ruins, aplicações feitas de qualquer jeito, aplicações feitas com um framework que dominava 100% da aplicação, aonde ele fazia mágica, e isso tudo faz com que a gente tenha um problema de escalabilidade, porque a nossa aplicação não é escalável. Quando a gente fala escalável, a gente está falando de correções de bug. Eu quero ter um problema, identificar um problema, corrigir ele, subir ele o mais rápido possível, porque bug é prejuízo, bug é problema para as empresas. A gente não está falando, tem gente que é mandada embora por causa de bug. Ah, subiu um bug que deu um prejuízo absurdo na empresa, uma equipe inteira são mandadas embora por conta disso. E é fato. Então a gente ter uma arquitetura bem definida, uma arquitetura com responsabilidade, um código bem organizado, é de extrema importância. Não é frescura. Tá? Então, escalabilidade de arquitetura. E escalabilidade de infraestrutura, a gente já falou um pouquinho, né? Embora o aplicativo seja instalado nos dispositivos móveis, muitas vezes é necessário interagir com serviços e infraestrutura em nuvem, né? Nesse caso, escalabilidade refere-se à capacidade dos servidores e serviços de lidar com o aumento do número de solicitações, bem como a capacidade de dimensionar a infraestrutura conforme necessário. Então, não importa se o aplicativo tem 50 milhões de usuários. Não faz diferença nenhuma. Quem vai fazer diferença é o seu back-end. Como que o seu back-end e toda a sua infraestrutura responde para esses 50 mil usuários, 50 milhões de usuários que acessam ao mesmo tempo o listar produtos? Ou fazem 5 mil compras ao mesmo tempo no mesmo milissegundo? Como que a sua infraestrutura se comporta com isso? Entende? Aonde entra o nível de escalabilidade de verdade? Porque 50 mil usuários usando o seu app, se ele fosse só do aparelho, se ele não fizesse acesso a nenhum recurso externo, não faria diferença nenhuma. Você podia fazer do jeito que você quisesse. Por quê? Porque ia rodar muito bem, porque ele está rodando como se fosse para um usuário. É uma aplicação instalada em um computador. Pensa que é como se fosse você instalar aqui o seu joguinho, que não é online, o joguinho da cobrinha, aquele joguinho mais básico que pode existir, no seu computador ou paciência. Mesma coisa que você jogar paciência no Windows. Vai ser lento? O cara pode fazer o jeito que ele quiser aquele aplicativo. Por quê? Porque não vai ser nunca lento. Se sua máquina tiver processador suficiente para rodar o mínimo possível, não estiver dividindo o processamento dentro dela mesmo, você pode estar com ela desconectada da internet, que você vai conseguir rodar esse projeto, rodar esse sistema muito rápido e muito fácil. Por quê? Porque você está dependendo muito mais do seu computador do que da aplicação propriamente dita. Então, quando a gente fala de mobile, a gente está falando disso. A gente está construindo uma aplicação pro device. Diferente dos WebView, quando você baixa, vai usar como se fosse o web e tudo mais, ou PWA, algumas coisas nesse sentido. É diferente. Mas quando a gente fala de aplicativos mobile assim, nativos, seja em Flutter, seja em React Native, seja em nativo mesmo puro, nós estamos falando de uma aplicação para um celular, para uma pessoa. Essa aplicação para uma pessoa, sinceramente, se ela não tiver acesso externo, não tem. Você pode fazer a mágica que você quiser, que você não vai conseguir deixar essa aplicação lenta. Em Flutter, não. Pode ter certeza que ele vai conseguir rodar tranquilamente, tá bom? Então, com isso, concluindo, embora o conceito de escalabilidade seja aplicado de maneira um pouco diferente em aplicativos móveis, em comparação a sistemas distribuídos, que é o que a gente está falando de back-end e tudo mais, ele ainda é relevante, tá? Ao considerar o crescimento e evolução de um aplicativo em termos de código, arquitetura e infraestrutura. Então, agora, você já tem a certeza, você já sabe que quando alguém falar de escalabilidade, escalar uma aplicação, você pode olhar dentro do contexto do que é a palavra escalabilidade, escalar e entender o que ele está querendo dizer. Quando alguém fala, a nossa aplicação precisa ser escalável. Tá, nossa aplicação como um todo, qual é o sentido do escalável? Você quer ter mais facilidade de manutenção? Você quer ter mais pessoas acessando sem ter problema? Porque você tem que olhar no nível, alto nível ali, no seu diagrama de arquitetura, no seu diagrama de sua solução como um todo, para entender quais são os pontos que você tem que aplicar. Porque cada um desses tópicos fazem com que a aplicação seja mais complexa de ser desenvolvida, mais difícil e mais complexa e mais demorada para ser desenvolvida. E mais cara às vezes, porque você precisa contratar profissionais que já tenham um expertise específico para esse tipo de coisa. Então, escalar
tem que tomar muito cuidado. Falar assim, toda aplicação é escalável? Não. Muitas vezes a pessoa só quer fazer aquela aplicação mais básica dentro do celular para lançar aquele MVP, mas quer já ter, pelo menos no MVP, um acesso de, sei lá, 10 mil usuários. Então, você precisa se preocupar em escalar o seu back-end. Como você vai acessar esses dados, você tem outros olhos que você precisa fazer. Então, como arquiteto de sistemas, quando a gente fala de escalabilidade de verdade, a gente está falando dentro do contexto de arquitetura no como um todo, da solução como um todo, e não micro escalabilidade. O povo fala essa palavra escalabilidade sem conhecer ela de verdade, mas agora você já sabe, e tenho certeza que agora você vai entender e saber quando alguém estiver falando essa besteira, né? Você vai saber discutir, entender e questionar. Android é mais fácil de escalar a aplicação Flutter? Em que contexto? Começa por aí. Fala assim, legal, você está falando isso, mas em que contexto? Me explica um pouco melhor o que seria fácil de escalar no Android nativo que não é dentro do Flutter. Se você for falar escalabilidade, é muito mais rápido você desenvolver em Flutter do que ter que desenvolver duas aplicações nativas, o nativo Android e o nativo iOS. Então, se eu quero escalar, quero entregar mais com uma qualidade de código melhor, eu desenvolvo só em Flutter e exporto para os dois. No caso no nativo, eu teria que fazer em Android, teria que fazer em iOS. Ia demorar muito mais e eu teria diversos fatores com que me preocupar. Então, quem é mais fácil de ser escalável? Certo? Então, essa aula aí, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Então, eu espero que agora tenha tirado todas as suas dúvidas, que você entenda agora quando está falando sobre escalabilidade e lembre de deixar aquele like e se inscrever se não é inscrito no canal. Nos vemos no próximo vídeo.